nosso segundo episódio do Educar Pode. E hoje nós vamos falar sobre educação cristã em tempo desafiador. E para essa conversa, nós vamos receber aqui no Educar Pode a pastora Alice Barbosa. Pastora Alice, seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar neste momento aqui no Educar Pode. Pastora, conta um pouquinho para nós sobre a sua caminhada cristã, quando você conheceu Jesus, se você já nasceu num lar evangélico. A minha caminhada cristã começou com 5 anos de idade, né? Meus pais começaram a frequentar a igreja, receberam Jesus. Daí logo após as filhas, né, aceitaram. Eu sou a caçula da casa, né? Então, com 5 anos de idade, comecei a conhecer a igreja, entender quem era esse Jesus, né? E até hoje estou aqui na caminhada cristã, 34 anos, né? Eu já tenho. E é claro, é um desafio, né? Servir a Deus, viver realmente a palavra do Senhor. Mas também é muito gratificante quando você vê as recompensas, as bênçãos, né? Então, hoje eu estou muito feliz, né, de poder viver essa nova etapa da minha vida. Sou pastora ali do Ministério Remanescer, né, juntamente com o pastor Ellison, meu marido, Ellison Castro. E nós dois juntos temos a Alicia, né, 7 meses. Então, é uma fase muito gostosa, né, e aprendizado também, né? Então, é muito bacana viver e falar sobre a educação cristã. E, pastora, como transformar, né, como ensinar, na verdade, esses princípios e valores cristãos para essa juventude, para essas crianças. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim que nós devemos instruir a criança no caminho que deve andar, né? E que quando ela envelhecer, ela não vai se desviar do caminho. Então, eu entendo que para hoje, se eu quero ensinar para os meus filhos princípios cristãos, eu preciso, primeiramente, instruir os meus filhos, ensinar. Eu sei que muitas vezes nós delegamos a responsabilidade para outra pessoa, né? E eu preciso entender que essa responsabilidade é minha, porque eu sou autoridade, né? Como pai, como mãe, é eu que sou autoridade sobre os meus filhos. Então, eu tendo essa autoridade, é de minha responsabilidade instruir os meus filhos. E como que eu começo essa instrução, né? Principalmente? A Bíblia, ela fala que nós devemos, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amando a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo, né? É verdade. Então, assim, eu preciso ensinar primeiramente. O primeiro princípio é ensinar o meu filho, a minha filha, a amar a Deus, né? Não é apenas a religião, né? Hoje nós estamos falando sobre educação cristã e pode adentrar em várias religiões, vamos dizer assim, né? Em questão do catolicismo, do evangélico, né? Mas hoje eu quero falar do cristianismo em si, né? Então, eu preciso entender a primeira coisa, que antes de ensinar qualquer religião para os meus filhos, eu preciso ensinar a eles sobre Deus, né? Então, eu preciso ensinar ele a amar a Deus acima de todas as coisas, ter Deus como principal na sua vida, e depois aprender a amar-se, a se valorizar. É verdade. E para que ele possa amar o próximo também, né? Porque como que eu vou amar o próximo se eu não consigo nem me amar? Isso é verdade, pastor. E como os pais eles podem aplicar, né, essa educação no dia a dia? Né? Ali, como que ele na correria que nós andamos ultimamente, né? As famílias elas acabaram ficando um pouquinho sem tempo para os filhos. Nós estávamos conversando sobre o devocional, sim, sobre os cultos domésticos. Hoje, na correria, né, eu acredito que poucas famílias fazem essa parte. Mas como ali no dia a dia os pais podem estar resgatando ou trazendo novamente para esse momento? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante, Deus lhe dá uma instrução para o seu povo. E qual que é essa instrução? Que ele fala assim, olha, que nós devemos guardar, né, os mandamentos, a sua palavra, as suas instruções, né, no nosso coração. E nós devemos passar isso para os nossos filhos, né, quando ele vai dormir, quando ele levanta, no caminhar, ali no dia a dia, né? Fala que deve ensinar os nossos filhos, está falando sobre geração. E eu sei que nessa correria do dia a dia, realmente não sobra tempo para nada. Ou talvez a gente não saiba gerenciar este tempo, né? Essa é a verdade. É verdade. Né? Mas
uma coisa que eu sempre tento estabelecer isso, principalmente com a Alice agora, né? Tudo bem, ela tem 7 meses, mas eu quero criar esse ambiente para ela. Uma cultura, né? Isso, uma cultura. Não que seja algo que ela venha normalizar, né? Mas que ela venha realmente ter essa devoção para com Deus, né? Com essa vida cristã. Não fanatismo, Sim, né? Mas eu sim. falo assim, a devoção de querer viver realmente uma vida com princípios, né? Então, o que eu entendo? Que o dia tem 24 horas. Eu preciso, pelo menos, no dia, tirar 1 hora ali, de 45 minutos a 1 hora, para ter tempo de qualidade com ela. Sim. Né? E o que a gente faz no nosso devocional? Nós preparamos o ambiente, né? Nós fazemos o nosso café, daí nós temos o nosso momento de adoração a Deus, o momento que nós vamos ler ali um capítulo, um versículo, falar de Deus, né? Ter uma conversa sobre Deus e orar. Né? Até para a gente ter relacionamento com Deus, nós precisamos orar. Né? E orar é o quê? Uma conversa com Deus. E eu preciso ensinar isso para a Alicia. Né? Talvez agora ela não vai entender, mas ela sendo criada nesse ambiente, ela vai aprender futuramente. Né? E vai se desenvolver nisso. Então, eu falo assim, que os pais hoje que querem viver essa jornada cristã, essa educação cristã para os seus filhos, passar isso e passar para as próximas gerações, ela precisa tirar um tempo de qualidade, que é o momento de mesa que a gente fala, né? O devocional é um momento de mesa. Olho. Isso, olho no olho. E no dia a dia, eu entendo que a mãe está atarefada, está limpando a casa, está lavando a louça, está lavando a roupa, fazendo a comida, e o filho está ali, tenta, porque eu sei que muitas vezes a gente está muito atarefado, a gente quer jogar uma tela, né, para os nossos filhos, né? Eu falo assim, traga esse filho para perto, traga essa filha para perto, e instrui ela. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre o caráter cristão, a gente quer falar, as pessoas acham, né, que é só Bíblia. Não, é na questão de... No dia a dia, do dia a dia, né? Dos valores, né? Da família. Né? Então, a mãe, o pai ali, mesmo na correria, ele pode estar assim, instruindo seus filhos, chamando ele para estar perto, falando sobre caráter, falando sobre educação financeira, por que não? Sim. Né? Falando sobre honestidade, falando sobre amor, sobre ter unidade, compaixão, e assim sucessivamente. Então, dá para você trazer um pouquinho de Deus no dia a dia para os seus filhos. Tem como fazer. Mas é porque eu acho assim, Poliane, que talvez não seja prioridade. Daí a gente prefere falar que não tem tempo. Você falando aí, eu estou me recordando aqui que esses dias eu em casa, eu nunca tive um momento específico. Sim. Mas eu sempre tive o hábito de cantar. E por questão mesmo de muitas vezes não ter essa prioridade, a gente vai deixando de lado. Sim. E esses dias o meu esposo falou assim, você não canta mais em casa. E eu falei, é verdade. E foi uma cultura criada, né, dentro da minha família, e onde eu muitas vezes preguei ou ensinei os meus filhos sobre o amor do Senhor. Sim. E a música, ela ajuda muito isso, né? A música, quando você... Eu falo que a música, ela aproxima, né? Então, quando você tira um período ali, um momento para estar com a família cantando, você aproxima a sua família. Se você tem amigos, parentes, e você traz a música ali para perto, né? Principalmente para quem toca ali um instrumento, isso atrai, isso conecta. Eu falo que a música, ela é para conectar. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu também, pastor. Da música, de estar todo mundo junto, parente, amigo, sempre cantando. Até há um tempo era conhecida como a menina do violão, porque onde eu estava com o violão nas costas. Hoje até que eu deixei um pouco de lado, né? Mas não por não gostar mais, mas porque há outras responsabilidades, né? Mas eu sempre que eu posso, já pego o violão, sento, faço meu devocional, às vezes sozinha, às vezes em família, mas eu preciso tirar esse tempo de qualidade. Porque se eu não fazer isso, acaba que a minha mente acaba se moldando aos padrões do mundo. E você falando, pastora, me veio à memória justamente isso. A minha adolescência, a minha infância, ela foi assim, cercada desse momento de louvor. Eu não toco nenhum instrumento, mas a minha família vem dessa base de momentos assim de mesa. Os nossos momentos de mesa eram com muito louvor. Isso faz com que a família se torne uma família sólida, né? Sim. Eu falo assim que mesmo que em algum momento, né, da jornada aí, o filho, a filha acabou se afastando dos princípios, ou se desviou, né? Uma frustração que aconteceu, mas ela sempre vai lembrar. Sim. Ele sempre vai lembrar
do que ele foi ensinado, o que ele foi instruído. E vai chegar um momento que ele vai cair em si. Isso é verdade, pastor, porque também a minha base foi a minha avó, porque até então os meus pais não eram evangélicos. E ela vivia Cristo, a essência dela era Cristo, né? Desde que eu nasci, hoje ela não é mais viva, ela já faleceu, mas a minha avó, ela vivia Cristo, o nome dela é Isabel. E ela vivia Cristo, era a essência dela. Então, tudo que ela fazia, muitas vezes, como ela acolhia, como ela recebia, e como ela ensinava, era esses valores, né? Sim. Então, muitas vezes, quando eu estava afastada, eu sempre trazia à memória esses momentos. E são justamente esses momentos afetivos, esses vínculos que foram criados ali de igreja, de Cristo, porque eu me recordo muito desse momento relacionado a isso, a esse tempo de qualidade, a esse tempo da igreja, porque para ela era prioridade. Então, muitas vezes eu saía ali para passear no domingo, ela falava, lembra-se que tem o horário de ir para a igreja. Sim. Então, era algo cultural dentro da nossa casa. Que bacana. Mas é isso mesmo. Eu falo assim que até existe um estudo, né, referente também a isso, que quando a criança ela é ensinada dentro da igreja, até porque a igreja é uma comunidade, né? Sim. E quando a igreja ela ensina esses valores, igual eu falei, né, não é fanatismo, mas é a questão de aprendizado mesmo, do que é certo, do que é errado. Não que é a igreja que vai ensinar isso, já vem dos valores dos pais ali, mas e quando os pais não têm esses valores? E quando os pais não têm esses princípios? Igual eu falei, né, desde os 5 anos de idade que eu sou cristã, eu já vi muitas vezes os filhos irem para a igreja, né? E eu sei que a gente está habituado ao pai e à mãe levar os filhos para a igreja, mas e quando é os filhos que estão na igreja e os pais não? E quando o pai é um beberrão, é um viciado, né? A mãe não quer nada com nada na vida e o filho está lá, é verdade, querendo aprender, querendo ter amigos, né? E aí acaba o quê? A responsabilidade da igreja? É da comunidade cristã. Você falando justamente isso, eu ensinei os meus filhos, né, a base cristã. Sim. E eu passei um tempo que eu não frequentava a igreja e a minha filha frequentava. E justamente isso aconteceu. Ela desejava estar lá, era Sim. dela, né? Ela queria estar lá. E esse desejo, né, veio justamente desses ensinamentos. Sim. E quando ela retornou para a igreja, que começou a frequentar, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu ensinei isso para ela e não estou indo. Sim. E esse processo mexeu muito comigo. Acaba constrangendo, né? Sim, o cuidado. Ela, mãe, eu sinto sua falta, vamos cantar. Porque ela foi criada nesse Sim. ambiente, né? E, pastora, os pais que estão ali em casa, nessa correria, né, nessa fase tão desafiadora que a gente tem tecnologias, como que esse pai pode usar essa tecnologia a favor? Gente, eu falo assim que a tecnologia, ela, por um lado, ela trouxe um lado bom, né? Por exemplo, antigamente, para evangelizar, era por carta, né? Ou dias e dias, até chegar aonde queria para poder evangelizar, falar da Bíblia, pregar a vida cristã. Hoje não, hoje com um telefonema, com um WhatsApp ali. Então, assim, por um lado as coisas são mais rápidas, né? Isso. Mas eu entendo que a gente precisa ter esse cuidado, né? Tem muita gente que está sendo instruído aí pelas redes sociais, né? Isso é verdade. Pega os cortes aí das ministrações, das palestras e acha que está tudo bem. Não. Eu entendo assim que para você ter uma vida cristã sólida, você precisa andar em unidade. E para andar em unidade, você precisa estar inserido em uma comunidade, né? Naquilo que você crê. E, então, assim, hoje a gente vê os pais delegando isso muito para as telas, né? Isso é verdade. Eu preciso fazer algo, vai para a tela, vou pôr um desenho ali. E tá tudo bem, a gente sabe que cada um tem a sua vida, né? Mas eu sempre falo assim que os pais, na sua responsabilidade, precisa colocar um tempo determinado. Poxa, se você sabe que a tela ela faz mal, então não deveria uma criança ficar 2, 3, 4, 5 horas ali na frente de uma televisão, né? Uma criança, no máximo que eu falo, seria 1 hora. Sim. E outra, o que essa criança está assistindo? Então, se eu quero colocar o meu filho para viver a vida cristã e ser educado nisso, então coloque desenhos bíblicos.
Isso. Coloca mensagens bíblicas, né? Hoje existem muitos filmes bíblicos ou filmes, né? Por exemplo, Quarto de Guerra, né? Que eu acho muito bacana esse filme, né? Tem um que saiu agora, até esqueci a Forja, né? Que bacana, filme né? sobre família, sobre valores. Que dá para assistir com os filhos, né? Junto. Então, é de cunho, que você for olhar, de caráter cristão, de ensinar, né? De ter caráter. Né? Então, dá para usar a tecnologia também para o lado bom. Né? Dá para trazer a criança, os seus filhos, a assistir coisas boas, que muitas vezes, como eu falo, não vai ser de cunho evangélico ou bíblico, mas vai ter ali uma mensagem de ser moral mesmo, de valores, né? Do que é certo, do que é errado, né? E, pastora, hoje tem, infelizmente, né, essas mensagens que elas são subliminares. Sim. Muitas vezes o desenho você olha e o desenho ele é até bonitinho, mas quando você vai para o conteúdo, infelizmente é assustador. Se você for analisar, né? Infelizmente ele é assustador e a gente precisa ter muito cuidado com o que as nossas crianças estão vendo. Sim. Porque antigamente, se ela via alguma coisa errada, não era com tanta intensidade. Sim. E infelizmente hoje a internet ela traz essa intensidade. Sim. Você clicou uma intensidade e uma rapidez, né? Você clicou ali num botão errado, você já vai por caminhos que, infelizmente, as nossas crianças têm acesso. Sim. E, pastora, qual que é o impacto de criar os filhos dentro de uma educação cristã? Eu acredito que é grandiosa. Porque, por exemplo, existe um estudo, né, que fala sobre isso, né, de se os filhos são criados dentro de uma igreja ou de uma instituição religiosa, dificilmente essa criança, né, como ele teve valores, princípios inseridos nele, dificilmente vai se tornar um marginal, né, ou qualquer outra coisa que seja aí para a sociedade errada, né? Então, assim, eu sempre falo assim, para onde, independente, né, se o pai é cristão ou não, mas eu sempre falo assim, olha, talvez você acredite em Deus, mas não quer participar de uma comunidade cristã. Mas ensina os valores cristãos para ele. Ensina os valores cristãos para os seus filhos. Porque se você não ensinar isso, o mundo vai ensinar outra coisa. Isso é verdade. Né? E uma das coisas que eu gostava muito, né, como você é pedagoga, né, e eu acho muito bacana isso, mas eu lembro que na minha época, não sei hoje, até você pode estar falando aqui pro pessoal, mas antigamente tinha a matéria ensino religioso. Não sei se existe ainda, ou se mudou o nome, ou se foi tirada essa matéria, né, ali das escolas. Não, ainda tem. Ainda tem. E eu gostava muito, principalmente quando a professora era cristã. Principalmente. Porque eu sei que essa matéria é para ensinar sobre as religiões, né? Isso. E respeitar as religiões, né? Mas eu amava quando era cristã, porque ela ensinava mesmo ali a Bíblia e tal. Então eu gostava. Mas isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu lembro que antigamente a gente tinha liberdade de levar a Bíblia para a escola, né? De falar de Jesus, de ter a convicção e a certeza de falar, olha, eu sou filho de crente, eu sou crente, né? Eu sou cristã, e viver isso. Por exemplo, existem doutrinas que você não pode usar calça, né? Eu vim dessa doutrina, né? Eu também. Eu também. E a gente só podia usar saia, né? Não podia jogar um esporte, né? Porque naquela época era tudo pecado. Mas, por um lado, era bacana porque os professores e as crianças tinham esse respeito. Não pode, tá tudo bem, vamos brincar de outra coisa, né? Vamos brincar de outra coisa. Mas hoje, eu não sei qual é o impacto que está tendo isso dentro das escolas. Se é falado com mais, como que eu posso dizer, com mais veemência, de dar também essa liberdade de falar da religião, né, do cristianismo em si. Mas tem um versículo que a Bíblia fala assim, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é verdade. Eu acredito assim, que se, mesmo com a liberdade que nós temos, né, o Brasil é democrático, ou pelo menos mostra que né? Eu acredito assim, que se pudesse ser ensinado nas escolas muito mais sobre base cristã, muita criança, principalmente que vem com feridas, abuso, né, traumas, elas seriam curadas ali dentro das escolas. Eu acredito nisso. Se hoje os nossos governadores pensassem nisso, né, de realmente deixar que falasse sobre a vida cristã, ter base cristã, se o Brasil em si, né, fosse realmente um estado que fosse cristão verdadeiramente, porque quando nós olhamos para fora, né, o estado muçulmano, ensinado isso dentro das escolas,
né? Você vê aí uma criancinha muçulmana falando... Já segue, né? Sim, eles falam tudo ali da Torá. E quando nós vamos olhar para os nossos filhos, né? Só vai aprender a falar da Bíblia um versículo com 10, 15 anos. Não, precisa ser inserido isso desde cedo, né? Então, eu acredito assim que hoje... Se pudesse ser mudado novamente isso, né, como era antigamente. Porque eu falo que o passado, quando nós olhamos para o passado, tem muita coisa boa lá. Sim. Muita coisa boa. Até que se a gente for olhar hoje para essa geração, a nossa geração, crianças, adolescentes, com depressão, com ansiedade, crise de ansiedade. Sim. E quando eles vêm conversar comigo, muitas vezes eu nem sei o que falar. Ah, mas você é pastora, mas tudo bem, mas eu não sei como... Sabe por quê? Eu não vivi isso quando eu era criança. Né? A minha base, se eu for olhar assim, em questão de como meus pais me ensinaram, era igreja, escola e casa. Hoje as nossas crianças, pastor, eu percebo que elas estão além, né? Sim. Vivendo momentos que não eram para elas estarem vivendo. Isso. E sofrendo de ansiedade, de depressão. Eu falo de se frustrando antes do tempo, né? Se frustrando antes querendo do viver tempo. uma vida de adulto sendo criança. É verdade, eles estão nessa fase em que, como que eu posso dizer, eles não estão sendo crianças, né? Viver ali de fato que uma infância tem para ser vivida. Porque na nossa época eu lembro que a gente não tinha preocupação. Não tinha. Não que isso seja ruim, né? Hoje, por exemplo, eu converso com muitos pais e quando eu vou conversar, principalmente com os filhos, eles falam assim, mas tal dia eu não posso porque eu tenho isso, tal dia eu não posso porque eu tenho tal curso. Uma agenda cheia. Né? E não é que é ruim, porque claro que a gente quer o melhor para os nossos filhos, quer que ele cresça, né? Principalmente para quem decidiu ter só um filho, né? Então ele quer colocar tudo isso e muitas vezes projetar os seus sonhos que não foram realizados nos filhos. Né? E aí a gente entra num assunto bem, eu digo até bem delicado, porque muitas vezes nós pais colocamos essas expectativas e sobrecarregamos os nossos filhos. Isso, né? Então quando a gente olha para essa geração, que eu sou de 1991. Então, quando eu olho a minha geração para essa geração hoje, tem coisas que eu, mesmo com 34 anos de idade, eu não consigo lidar. Né? Que eu falo, porque eu não vivi isso. Né? Como que eu posso ensinar que eu não vivi? Porque eu fui ter uma crise de ansiedade com 29 anos, 29, 30 anos. Mas por quê? Eu estava naquela correria de trabalho, né? Viajando para lá e para cá, trabalhava com vendas, então eu não parava. E sempre tinha acidente na estrada. De tanto ver acidente, eu comecei a ter crise de ansiedade. Com medo, né? Ali, né? Você começa a ter. Né? Mas quando a gente olha hoje para os nossos filhos, né? Ali para os coleguinhas, a primeira coisa que a gente vê, crise de ansiedade, mas por quê? Crise de ansiedade, pastora. E eles não conseguem achar raiz. Por que começou a dar? Não, eles não conseguem. Só sabem que está ansioso, que está acelerado demais. O coraçãozinho acelera, né? Sim. E eu já presenciei. E, de fato, você vê uma criança dando uma crise de ansiedade, não é algo que nos assusta. Deveria nos assustar mais, né? Mas é algo assustador, porque muitas vezes porque ele não consegue desenvolver ali uma leitura, ele dá uma crise de ansiedade. E não é que a gente não tinha. Eu acredito que até lá atrás a gente poderia ter tido, sim, mas... E talvez as pessoas falem mas porque não era muito falado. Eu acredito que talvez o conhecimento a gente não tinha muito nessa questão de crise de ansiedade e depressão, mas a gente aprendia a lidar. Né? Era mais controlável. E também a gente falava, não, eu não posso ficar triste. Preciso me levantar, a vida está indo, eu preciso correr atrás, né? Então, não tinha tempo para sofrer. E fazia parte da infância, né? A gente caía, levantava, se brigava ali com um coleguinha ali mesmo, já se resolvia, o pai não intervia muito. Eu falo isso por conta da minha infância, né? Chovia, a gente tomava banho de chuva, hoje não pode mais até tomar banho de chuva. A questão do bullying, Poliana. A gente sofria bullying, mas estava tudo bem. Hoje, né, não é que eu falo assim, estou falando, não, faça bullying com as pessoas, não é isso. Mas é porque a gente foi criado numa época diferente. Né? Então, a gente sofria bullying e bola para frente. Hoje, não. Quantas crianças se mataram por causa do bullying? Isso é verdade. Né? Então, eu falo que também é a questão do fundamento dentro de casa. Essa base, Essa base que está faltando. Sim. Então, eu digo assim, se puder, sim, as escolas voltarem a falar mais sobre o cristianismo, sobre a vida cristã, sobre valores, princípios, fale. Né? Se os pais puderem ser inseridos numa comunidade cristã, se inserem nessa comunidade, insira os seus filhos, porque não é que ele não vai ter problema, claro que vai ter, né? O mundo está aí, tem as consequências, tem as diversidades, tem as tempestades da vida, mas eu acredito que ele, dentro de uma comunidade cristã,
ele vai se fortalecendo para esses momentos de crise, de adversidades. Com certeza, quando essa base ela é muito bem consolidada, essa criança ela cresce emocionalmente segura. Sim. Né? Então, Sim. ali ela aprende a lidar com esses conflitos. Hoje a gente percebe que as crianças elas não podem se frustrar. Sim. É tudo muito rápido, nessa mentalidade dos 15 segundos. Sim. Eu sempre gosto de falar que as crianças estão ali, né? Principalmente quando estão com telas, é 15 segundos. E vão passando ali. E quando... tem até um estudo também que fala que essa criança, quando ela sai, e aí depois vocês podem fazer o teste, essa criança está ali em contato com a tecnologia. E está ou fazendo um joguinho ou vendo algum vídeo. Você tira, ela já sai automaticamente irritada. Né? Muitas vezes eu falo com os meus filhos e eu percebo que eles... Ai, calma aí. Tipo, já responde de uma forma como se você estivesse tirando algo precioso deles, né? Essa geração ela é assim. Então, quando essa base ela é muito consolidada, essas crianças elas crescem emocionalmente mais seguras. Não quer dizer, como a pastora disse, que eles não terão problemas. Eles terão. Só que para lidar ali... Isso, vão saber enfrentar. Vão saber enfrentar de forma melhor. E, pastora Alice, para esses pais, né, que têm essa dificuldade, muitas vezes, de... Porque quando a gente fala de educação cristã, as pessoas podem achar que eu tenho que levar para tal igreja. Ou eu tenho... Né, porque quando a gente fala de valores cristãos, base, ensinar mesmo sobre Cristo, mas também ensinar sobre como se comportar moralmente na sociedade. Sim, isso né? mesmo. E como fazer esses pais ali que têm essa dificuldade exercer isso no seu dia a dia. Eu falo assim que os pais precisam ser constantes. Né? Uma educação consciente, isso, né? Porque não é uma formalidade, né? Mas se os pais for constantes, ser consciente que precisa ser feito, por exemplo, inserir uma pequena oração no dia a dia, né? Na hora do alimento, vamos agradecer junto, né? Na hora de dormir, vamos orar junto, né? Ensinar os filhos a agradecer pelo dia, quando acordar, por que não, né? Ter um momento ali junto no café da manhã. Agradecer pelo café da manhã, pelo dia, abençoando, né? Pedindo para Deus abençoar, proteger, né? Canções. Mas eu não sei cantar. Coloca lá no YouTube uma canção e vai cantando junto, né? Não sei tocar, não tem problema. A voz é o melhor instrumento que pode existir, né? E entra nessa questão que eu tinha falado antes da música, né? Quer tirar a tela dos seus filhos? Coloque para fazer um instrumento, né? Para aprimorar em algo, né? Que possa ajudar a ter essa comunhão, né? Então, eu falo assim que não precisa ser algo formal, não precisa ser algo grandioso, mas algo que conecta. E a oração, um momento junto, um momento de comunhão junto, isso faz cada dia mais ser fortalecido, né? Então, o pai, a mãe ali, mas eu não aprendi, meus pais não me ensinaram isso. Poxa, começa com você. É verdade. Transforma a sua geração. É verdade. Deixa um legado para os seus filhos. A gente conversando, nós falamos sobre mesa, né? Sobre o momento de mesa. Sim. Fala um pouquinho sobre o que seria esse momento de mesa, pastora. Bom, o que é um momento de mesa, né? Eu falo assim que o momento de mesa é o momento do olho a olho aí, né? Que eu olho para os meus filhos ou para quem for que seja que está sentado à mesa comigo e nós vamos falar principalmente de Jesus, né? O principal é Jesus, mas não quer dizer que nesse momento de mesa eu não vou falar da minha vida, da sua vida, né? Então, o momento de mesa é como que você está? Como que foi seu dia hoje? É um momento de comunhão, Sim, né? De olho no olho. Porque eu sei que muitas vezes a gente quer colocar Jesus a goela abaixo aí, né? Na vida das pessoas. E muitas vezes tem nas casas, no momento de mesa, fala de tantas coisas menos de Jesus. Eu falo que nós precisamos ter o equilíbrio. Falar de Jesus, mas o momento de mesa é esse momento de comunhão que você falou. De como que você está, como foi seu dia, como foi sua semana. Você está precisando de ajuda? Né? E conforme a pessoa for abrindo o coração, eu trago Jesus para esse momento. Porque quando eu olho para a luz da palavra, eu entendo que ali eu encontro a resposta para tudo que eu preciso. Isso é verdade. Né? Então, se eu trago Jesus, vai ter momento de cura, porque eu falo que a mesa cura. A mesa é um momento de escuta ativa, né? A mesa é um momento de conselhos, né? Então, não é somente para a igreja que eu falo que é um momento de mesa, mas família, né? Eu falo assim, olha, pai, se você não escutar seus filhos, o mundo lá fora vai escutar. E o mundo é bom em escutar.
E oferecer, né, pastora? Sim, e muitas vezes o mundo dá péssimos conselhos. É verdade. Então, não estou falando assim que os pais, porque tem muitos pais que têm medo de ser amigo dos filhos por perder para perder a autoridade, né? Se eu ser amigo dos meus filhos, eu vou perder a autoridade. Não, eu preciso que você entenda que a autoridade está sobre a sua vida, mas o seu filho ele precisa ter uma base de confiança. Isso é verdade. Né? E antes dele querer falar para alguém lá fora, ele vai contar para você o que está passando, né? O que ele está vivendo. E o momento de mesa faz isso. Né? Se o pai e o filho estão desconectados, o momento de mesa vai conectar. Por isso que eu falo assim, olha, um bom café e um momento de mesa, isso é verdade. Poxa, conecta qualquer pessoa. Né? Então, o momento de mesa é essencial para esse tempo que nós estamos vivendo, Poliane. É essencial o momento de mesa. Eu sei que tem perdido, né? Porque muita gente o filho senta na sala para comer, a mãe na cozinha, o pai no quarto, né? Muitas vezes. Mas quando reúne esse momento de mesa, vamos almoçar junto, vamos jantar junto, e nesse momento que está almoçando e jantando, tira o celular de cena e começa a falar de como foi o dia, de conversar com o filho, conversar com a mãe ali, vice-versa. Esse momento. E quando traz Cristo, pronto. Ele cura, né, e restaura. Eu falo que o olho não tem nada mais valoroso do que o olho no olho. Isso, o olho né? no olho, tem que ter. Você chegar ali e olhar no olho do seu filho e perguntar como foi seu dia, né? E, pastora, nós estamos chegando aqui, né, no final do nosso podcast. E eu gostaria que você deixasse uma palavra para essas famílias, né? Uma palavra de conforto, de acolhimento e um ensinamento também. Sim, sim. Para este tempo, né? O que eu posso dizer para este tempo? Que há muita correria, né? O tempo não para, eu falo desse jeito, né? Tá passando até rápido demais. O que eu posso dizer para vocês, assim como conselho, que eu estou vivendo isso hoje, viva intensamente com a sua família, com seus filhos. Eu olho para a Alice e o pessoal fala assim, por que você não põe na creche? Né? Não que creche seja ruim, mas eu decidi ter somente a Alicia. Né? O meu sonho é adotar. Eu quero daqui 1 ano, 2 anos, se eu puder ter condição, eu quero adotar. Né? E eu sempre falo, por isso que eu decidi ter só a Alicia, porque eu queria ter essa experiência do que é ser mãe. Porque como que eu vou, né, cuidar de outros filhos que não foi gerado por mim se eu não tenho experiência? Eu falei, não, eu quero ter essa experiência. Então, eu vivo o máximo que eu posso com a Alicia, intensa mesmo com a Alicia. Né? Os momentos dela de birra, 7 meses fazendo birra, chorando e tal. Mas eu trago ela para perto, né? Eu quero viver isso com ela para poder transmitir isso para outras pessoas. Então, o que eu posso dizer para os pais é, pais, cara, viva intensamente. Não delega essa função para outra pessoa. Né? Viva isso com eles, esteja presente, esteja junto, né? Tenha momento de mesa, momento de comunhão, muitas risadas. Né? Como que fala? É fazer memórias, né? É o legado, né, que você falou. Gravar essas memórias dos seus filhos de quando passar 10, 15, 20 anos, falar, eu tinha um momento com os meus pais e a gente ria muito, a gente conversava muito. A melhor coisa que pode existir é isso, do que os seus filhos falarem assim, eu odiava ficar em casa. E você até falou sobre legado, que eu lembrei aqui agora, você falando que você gostaria que a Alicia lembrasse de Jesus ali, falando, Jesus da minha avó, Jesus da minha mãe. Isso, porque Deus é um Deus geracional. Quando nós olhamos para a Bíblia fala assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero que a Alicia, né, conforme ela for crescendo, ela possa falar assim, eu sirvo o mesmo Deus, que a minha mãe, meus avós, né, serviram, os meus pais serviram, eu sirvo hoje. Eu quero isso para ela, né? Geracional, é legado isso. Igual você falou, talvez, claro que a gente corre atrás para que a gente possa deixar uma herança para os nossos filhos, mas e se eu não deixar? Mas que eu posso pelo menos deixar um legado. Então, assim, pais, deixa um legado para os seus filhos. E o melhor momento para você fazer isso é o momento de mesa, é comunhão com eles, é ser intenso. Maravilhoso. O Educar Pode está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da pastora. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Depois, ouçam ali a pastora Alice. Tem uma voz magnífica. Foi ali uma das vencedoras do Cantarte. Então, tem uma voz... Eu digo que é uma voz que veio direto do coração de Deus. Amém. Deus abençoe grandemente. Amém. Muito, muito obrigada. Amém. Então, o Educar Pode ele chegar ao fim. Conversas que formam mentes e transformam vidas.